Olá, boas-vindas a todos os telespectadores da TV 247. Eu sou Leonardo Atush e eu tenho aqui ao meu lado Joaquim de Carvalho, grande jornalista responsável pelo documentário sobre o caso Adélio, uma fakeada no coração do Brasil. Joaquim, tudo bem com você? Léo, tudo bem? Prazer falar com você, toda a nossa comunidade aqui 247. Bom, Joaquim está no centro da apuração de um novo documentário sobre o ex-juiz suspeito, Sérgio Moro, que ficou milionário com a quebra do Brasil, e ele vai demonstrar isso no seu próximo vídeo. Mas, Joaquim, o caso do Adélio, da facada ou suposta facada, voltou com toda a força. Claramente, a família Bolsonaro tem tentado resgatar esse assunto. No dia de hoje, Jair Bolsonaro divulgou um vídeo que seria do dia seguinte à facada ou suposta facada, em que ele aparece ao lado de Magno Malta, que é notório por espalhar fake news sobre esse caso, e ele fala que tinha uma missão, ou tem uma missão a cumprir no Brasil. Por isso, Adélio, fakeada, são expressões que hoje estão nos trending topics do Twitter. O que está acontecendo, Joaquim? Explica para a gente. Bom, Léo, claramente a estratégia do Jair Bolsonaro para essa eleição é usar novamente o episódio de Juiz de Fora, que é a facada ou suposta facada, para ter dividendos eleitorais, para tentar evitar uma derrota que parece, na minha opinião, inevitável hoje em relação ao ex-presidente Lula. Este depoimento, o suposto depoimento, ele faria parte dessa estratégia. É importante deixar claro que não há, efetivamente, nenhuma comprovação de que tenha havido. O que há são sinais emitidos pela própria família Bolsonaro de que este caso está sendo usado ou haverá alguma novidade. Este vídeo, Léo, até uma partezinha, ele já foi divulgado na época da eleição, quando ele fala o Bolsonaro que não fez mal a ninguém, etc, etc, etc. Parece que esse agora é mais longo, mas uma parte dele já tinha se divulgado naquela ocasião. Ele está tentando requentar a história e o que é mais preocupante, existe sinais de que há uma armação em curso. E isto eu falo com base em quê? O antigo delegado e toda a equipe que investigava o caso Adélio, que investigou e concluiu lá que o Adélio agiu como um lobo solitário, ele foi promovido, quer dizer, ele foi para cima, ele caiu para cima, e ele está hoje em Nova York. E a equipe dele também já não cuida mais desse caso, é uma outra equipe, um outro delegado. Quando houve essa movimentação, já houve vamos chamar assim, um indício de que querem fazer ou que querem manipular este caso, aproveitando que houve uma decisão recente do Tribunal Regional Federal, lá que tem jurisdição sobre o Juiz de Fora, permitindo a continuidade da investigação, porém, num primeiro momento, limitada à análise do celular do Zanoni, que é o advogado do Adélio, e que foi ou é o advogado, hoje é tutor do Adélio, que é um absurdo, podemos até comentar sobre isso, mas investigar o celular dele e também imagens de vídeo do hotel, que é do Zanoni, que fica ao lado do escritório dele, onde ele teria recebido o contratante. Essa imagem não existe, o celular dele não vai revelar nenhuma evidência nova, porque a polícia já concluiu por outros meios o que havia de ligação dentro daquele celular. Então, eu posso te afirmar categoricamente que ali não sai nenhuma novidade. Joaquim, deixa eu só botar aqui a origem dessa discussão. Foi um tweet do Anonymous, dizendo assim: Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela PF, dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. Carluxo irá usar esse vídeo. Tenho certeza absoluta que Adélio foi coagido, né? Bom, isso é um tweet do Anonymous, não se sabe se houve esse depoimento ou não. Aí eu quero trazer aqui uma reação de um jornalista respeitado, que é o Rubens Valente, colunista do UOL, que está dizendo o seguinte: Adélio é objeto de mais uma fake news, agora sobre falso depoimento. O Rubens Valente fala que ouviu 3 fontes em off, então também não é possível, não é o diretor-geral da Polícia Federal que veio a público para dizer não houve nenhum depoimento. Também não foi o ministro da Justiça que disse em on que não houve nenhum depoimento. Então a gente está nessa situação em que tem um rumor, né, colocado
que está gerando muita especulação e o bolsonarismo está se movimentando em torno disso. Os grupos de WhatsApp do bolsonarismo já estão espalhando que vai aparecer o mandante, coisas desse tipo. E o próprio Bolsonaro publicou esse vídeo hoje. Então, queria que você falasse jornalisticamente sobre essa questão do Rubens Valente e também o tweet do Anonymous, né? Perfeito. Bom, como você mesmo disse, o Rubens Valente é um jornalista sério. Creio que ele deve ter falado com as fontes que ele tem. E aí, a partir deste novo elemento, nós podemos considerar que isso pode ter sido justamente uma plantação para que este assunto venha à tona, porque isso interessa ao Jair Bolsonaro. Isto é, o Anonymous, ele é uma rede. Então, existem vários colaboradores ali e eles, então, fazem essa divulgação a partir de vários elementos que vão sendo pesquisados por as pessoas que compõem essa rede do Anonymous. Então, não está isento de haver fake news, de ser efetivamente uma plantação para trazer esse assunto à discussão, trazer à baila. Quer dizer, é uma outra forma de tentar pautar a eleição. Já houve agora, recentemente, na minha opinião, o lançamento do documentário do Celso Daniel, independentemente do conteúdo que tenha nele, já é uma forma também de tentar trazer um assunto que interessa ao Jair Bolsonaro neste momento e contra o favorito da eleição, neste caso, que é o Lula. Então, pode ser armação mesmo. Eu não duvido de que isso tenha sido plantado. Por quê? Há uma questão que o Adélio, se ele for ouvido ou se ele foi ouvido, não pode ser nem como testemunha, nem como acusado, ele pode ser ouvido como informante. Então, é um elemento que não tem efeito de prova, mas ele serve como informação para conduzir o inquérito, já que o Adélio oficialmente é considerado inimputável em razão também de um laudo que é controvertido, de que ele teria um transtorno mental grave. Bom, então o que eu quero dizer para você é que eu diria hoje que, se houver esse depoimento, para que ele tenha algum tipo de, vamos dizer assim, importância, legitimidade, teria que ser acompanhado pela Defensoria Pública, porque é a Defensoria hoje que acompanha a execução da medida de segurança e, como eu disse, não pode ter efeito de prova nenhuma. É apenas como uma informação que o investigador vai lá e capta. Mas pode ser isso que você falou, Joaquim, pode ser de fato uma plantação para o tema surgir e a rede bolsonarista de comunicação criar notícias para espalhar no seu grupo de WhatsApp. Isso é uma hipótese plausível. Ou seja, mas de qualquer maneira é mais uma armação, né? Perfeito. É uma armação. Hoje nós estamos. A troca do delegado, eu tenho elementos para afirmar, ela tem todo o cheiro de armação. Todo o cheiro de armação. O delegado que acompanhava o caso, a equipe que acompanhava o caso, amigos aqui do 247, essa equipe estava convencida de que só há um caminho para que se possa apontar eventuais novidades em relação a esse caso. E este único caminho é a investigação da linha do autoatentado. Eu digo isso com base na apuração que eu fiz com fonte absolutamente segura. Deixa, então, eu trazer dois dados interessantíssimos. Olha que você fala da hipótese do autoatentado, que fica claro também no documentário, que, aliás, é um sucesso, mais de 1.600.000 visualizações. Mas eu queria compartilhar com você aqui a maneira como o UOL noticiou esse caso, de uma maneira absolutamente oficialista. Então, põe assim: Bolsonaro posta vídeo de quando acordou após facada. Não sabia que existia o vídeo, né? Uma versão oficial. Antes de te passar a palavra, eu quero te passar também por um tweet que me chamou a atenção do Jornalismo Vando. O Jornalismo Vando é um jornalista que atua no Intercept. Parece, Joaquim, que ele está mandando uma indireta aqui para a gente. Ele está dizendo: voltamos a mais um capítulo de, entre aspas, uma fakeada no coração do Brasil. Agora tendo como base a informação de um perfil anônimo. Claro que não duvido que estejam executando esse plano contra o PT, mas recomendo calma nas afirmações. Aí ele fala assim: lembrando que a facada em si não tem nada de fake, apesar das circunstâncias da execução serem bastante nebulosas.
Há muitas pontas soltas sem explicação. Mas é fato incontestável que a faca perfurou a barriga do safado, né? Maneira como ele se refere ao presidente. Então, eu queria te pedir para comentar esses dois pontos. A versão oficial do UOL comprando o discurso bolsonarista e ou um jornalista do Intercept meio que insinuando que teria ali uma conspiração, alguma coisa do tipo. Passo para você. Eu digo assim, parece que nós nem vivemos no país onde já houve o caso Rio Centro, por exemplo, que foi absoluta armação. Inclusive, depois a investigação já se revelou oficialmente que foi uma grande armação. Naquela ocasião, a imprensa ficou toda cética em relação a isso, porque se fazia mais jornalismo nessa imprensa corporativa. Era um outro tempo do Brasil. Então, quando eu vejo um jornalista fazer essa afirmação sem ter feito nenhuma apuração, eu vejo como uma constatação de que nossa imprensa hoje, jornalistas, eles estão hoje numa situação, eu diria assim, num nível muito baixo. Baixo mesmo, porque o que deve ser feito é investigação. E o que nós mostramos no documentário? Que a versão oficial, a narrativa oficial, ela não para de pé. Porque a narração oficial, a versão oficial, é de que o Adélio era um militante de esquerda, e ele não era um militante de esquerda. Ele promovia bandeiras bolsonaristas. E veja bem, o Adélio era uma pessoa que pagava para viver num quartinho de 2x2, vamos dizer assim, ou 2x4, ele não tinha nem banheiro, ele pagava R$ 250 por mês. E ele vai com dinheiro num clube de elite, num clube que é ligado, sim, a outro clube lá nos Estados Unidos, que é de extrema-direita, com elementos até nazistas, e ele vai lá e pratica tiro ali, pratica tiro sem ter arma, e é só a partir da presença dele no dia em que o Carlos Bolsonaro também estava lá no Clube do Tiro, no último dia do curso do Adélio, e só depois disso é que ele começa a fazer postagens agressivas, ostensivamente agressivas em relação ao Bolsonaro. Chega a entrar no Facebook do Bolsonaro para ameaçá-lo, mas é logo depois. E ele começa a procurar militantes bolsonaristas também para reforçar sua ameaça, como se ele quisesse deixar muito claro uma posição de adversário do Jair Bolsonaro. Mas se você olha as postagens dele, e a polícia analisou essas postagens... Ele estava a serviço do bolsonarismo, a serviço total. As postagens dele indicam isso. Ele promovia, por exemplo, ele combatia ou defendia a redução da maioridade penal, que era um projeto de vários deputados, entre eles o do Jair Bolsonaro. Então, ele promovia bandeira bolsonarista. Então, não faz o menor sentido que ele seja depois apresentado como alguém que era adversário do Jair Bolsonaro. Não, ele fez postagens depois do treinamento do clube de tiro. O último ponto que eu vou te mostrar hoje, e vou te chamar outras vezes também, Joaquim, essa matéria aqui que está na nossa manchete agora, no Brasil 247, quem aparece no vídeo do Bolsonaro, que ele resgatou, que ele não sabia que existia? O Magno Malta. Magno Malta foi um disseminador de fake news. Olha o que eles fizeram logo depois da fakeada. Eles pegaram esta foto aqui, que é quando o Lula vai se apresentar em Curitiba para um depoimento, e eles enxertaram um Adélio aqui, para dizer que o Adélio seria um militante do PT. E o Magno Malta espalhou isso. O Magno Malta foi também quem tinha espalhado uma foto de um corte falso do Bolsonaro, que era uma pessoa cortada da cabeça aos pés, e isso gerou muita polêmica também. Isso não é mais uma sinalização de que eles estão pretendendo voltar a operar pesado no terreno das fake news? O fato de ser um vídeo com o Magno Malta? Não tenho dúvida. E aí entro de novo na troca da equipe policial. E eles pretendem ter algum elemento que possa fazer essa afirmação, que possa tentar, de alguma maneira, transferir ou culpar ou acusar a oposição. Porque foi assim que o Jair Bolsonaro se elegeu. Então, é uma farsa.
Já foi naquela ocasião e há elementos, agora, eu posso afirmar isso, de que eles estão preparando uma nova farsa, não tem dúvida. Então, como eu disse, não há comprovação de que houve realmente uma fala do Adélio à Polícia Federal. E, de novo, há, sim, indícios de que possa ter sido plantado, porque isso gerou toda essa discussão. O importante, Léo, é o que o 247 está fazendo agora, que é dar informação para combater as falsidades, as fake news. Por que acontece? Quando você vê uma matéria como a do UOL, que é absolutamente oficialista, que é absolutamente favorável a Jair Bolsonaro como peça de propaganda, eles poderão dizer, não, mas o Bolsonaro efetivamente foi lá e postou um vídeo, então isso seria notícia, sim. Mas por que não dar a notícia e a sua contextualização? Por que não dar a notícia e informações que permitam ou que deem mais, vamos chamar assim, elementos para que o público forme a sua opinião efetivamente com base em cobertura isenta, com base em cobertura honesta, jornalisticamente honesta. Então, eu digo que quando eu vi a matéria do UOL, aquela primeira, estou falando do Rubens Valente, que é um jornalista de credibilidade, mas quando eu vi aquela primeira matéria do UOL, falei, parece muito mais uma peça de propaganda. Claro que é travestida de jornalismo, mas faz o quê? Começa a gerar essa discussão. E não é nem um pouco, não tem nenhuma criticidade naquela. É fundamental o que você coloca, Joaquim. Por quê? Porque também há uma crítica ao 247 que está sendo feita nas redes sociais por alguns, e eu digo nem é uma crítica direta, algumas pessoas até bem intencionadas dizendo assim, não podemos amplificar um boato, era melhor não falar nada sobre isso. Quem trouxe essa notícia em primeira mão foi a Hildegard Angel, e com muita responsabilidade, dizendo, olha, estão armando. E ela fez o alerta, e nós, a partir daí, começamos a fazer. Por que é importante trazer isso, na minha opinião? Por quê? Porque se não for feito, vai ficar o terreno livre para a armação que eles estão pretendendo fazer. Por isso que eu defendo que o caso seja tratado, e tratado como uma farsa, como efetivamente é uma farsa. Então, nesse aspecto, eu acho que nós temos a obrigação de divulgar, porque claramente há uma movimentação do bolsonarismo em torno desse assunto. Já houve post de Carlos Bolsonaro, já houve post de Jair Bolsonaro. Aliás, o Carlos Bolsonaro, pela primeira vez, associando o caso ao PT. Ele sempre falava em PSOL, né? Agora fala no aliado do PT. Por quê? Porque quem está disputando a presidência é o Partido dos Trabalhadores e não o PSOL. Então, defendo que esse caso seja explorado com a profundidade que merece e sem nenhum tipo de ataque a nenhum jornalista, tal, mas simplesmente dizendo o seguinte, quer dizer, olha, esse está indo por um caminho, o outro está indo por outro caminho e a gente está trazendo todos os elementos. Passo para você finalizar, desejando já um bom trabalho aí no seu próximo documentário, Joaquim. Exatamente, concordo. É isso mesmo que tá ocorrendo. E se você for para a linha de conspiração, quiser criar várias histórias, você pode dizer que o cara que mobilizou o Adélio naquele dia, o primeiro que mobilizou, na verdade, protegeu o Adélio, porque essa é a verdade, ele também tinha sido militante do PSOL. E ele era bolsonarista, e era efetivamente bolsonarista mesmo, participava do grupo chamado Direita Minas, que era um núcleo bolsonarista muito forte, ligado lá ao Marcelo Álvaro Antônio, deputado, depois ministro, muito ligado ao Adélio. E ele era bolsonarista, tinha sido do PSOL, tinha abandonado o PSOL, tinha sido presidente do PSOL em Juiz de Fora e era bolsonarista, era de extrema direita, morreu, por sinal. Morreu em abril do ano passado, início do ano passado, morreu também no infarte, como o Bebiano, no emprego dele, no trabalho dele, ele que trabalhava como porteiro, segurança ali de um condomínio, e aí foi encontrado às 6 horas da manhã, sentado, morto. Mas aí, se você for por essas linhas de teoria da conspiração, se for por essas coisas, você tem várias histórias para contar. Mas eu digo que quando falam do Adélio como militante do PSOL, depois tento associar ao PT, eu falo, cara, jornalistas, imprensa, vão fazer o trabalho decente, porque por favor, né? ele não era, ele não estava, ele promovia bolsonarismo. Ele tinha sido filiado? Tinha, assim como um dos principais seguranças voluntários, o principal segurança voluntário, que é uma coisa estranha também, mas o segurança voluntário do Jair Bolsonaro naquele dia, 6 de setembro, lá em Juiz de Fora.
Assim como o Cabo Daciolo, tantas outras pessoas, né? Mas enfim, depois o envolvimento daquele rapaz que depois fugiu para a Rússia, que jogou a bomba no Porta dos Fundos, atuou em junho de 2013, tem muita coisa controversa. Joaquim, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Sejam membros ou assinem em Brasil247.com/apoio. Grande abraço para você. Muito obrigado. Valeu. Até mais.